Cara já moeu por vós de ai, e a Senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia. Trovadorismo. Primeira escola literária da língua portuguesa, pelo menos. O que está acontecendo? Portugal está se formando e a gente está na Idade Média. A Idade Média de verdade começou lá no século V, mas o trovadorismo começou mais ou menos ali no século XII ao século XV. Não temos uma data exata, tudo bem? E aí, o que está acontecendo nessa época, na Idade Média, nessa época do trovadorismo? Feudalismo. Vocês lembram no feudalismo? Que tem a história do senhor feudal, que é dono de uma terra. E essa terra tá lá, ele tem esse pedacinho de terra e ele chama vassalos para trabalhar lá. Em troca, ele fala assim, ó, você vai me pagar o imposto, tá? Porque você tá na minha terra. Só que aí eu te dou segurança, que na época, né, tava muito complicado ali a questão de segurança. Portugal tava se formando, tava tendo um monte de guerra e de revolta. Então o senhor feudal falava assim, olha, servo, vou te oferecer aqui esta terra. Você trabalha lá. Produz lá, produz pra você, produz pra mim de vez em quando, me paga os impostinhos, querido, né? Porque você tá no meu espaço. E eu te dou segurança, só que você vai ter que ser leal a mim. E é nessa época, é com esse contexto, é com essa relação que surge a ideia de vassalagem que a gente fala. O que é a relação de vassalagem? É a relação de que o senhor feudal, ele dá tanta segurança pro servo que trabalha para ele, que o cara que trabalha para ele fica assim, meu, eu devo a minha vida a este homem. Este homem é um cara muito importante aqui. Esse cara aqui é quase meu pai. Oh, que homem incrível. E lembrando, não é só o servo que trabalha, também camponeses e alguns soldados. Por quê? Na época a gente tinha uma pirâmide social que era totalmente estagnada, ou seja, não tinha como você subir de cargo, sabe? Não adiantava insistir pro chefe, não ia ter como. Por quê? Filho de servo, servinho era. Filho de nobre, nobrinho era e assim vai. Nessa pirâmide nós temos aqui, né, na base dessa pirâmide, os soldados, os camponeses e os servos, que era a galera que servia ali, né, nessa relação toda que tinha com os senhores feudais. Falando em senhores feudais, eles estavam acima da pirâmide, né? E além deles estavam os bispos, por exemplo, os cardeais, uma galerinha da igreja que na época era muito importante. Acima destes caras estava aí sim, gente, o Papa. Tava uma galera ali que era importantíssima, é a alta nobreza, a galera que era muito rica. E no topo dessa pirâmide estava quem? O rei. Porque o rei, Deus mandou ele lá. E é muito importante lembrar, né, que numa relação ali de monarquia, que é quando um rei tem poder total, né, no império, por exemplo, vai ser rei só o filho dele. Então, assim, não tinha como fugir disso. Deus tinha mandado aquele rei lá, tinha mandado aquela família lá, então ele vai estar, assim, no topo da pirâmide. Inclusive, a Igreja Católica, gente, era dona de muitas terras na época, de vários feudos na época. E também tinham essa relação de vassalagem, que é essa relação de que o vassalo cria uma dependência ali, o servo, o camponês, o soldado, cria uma dependência tamanha, porque ele também luta em favor ao seu senhor feudal. Então, na igreja, isso também acontecia. E para a igreja conseguir um pouquinho mais de poder, é claro que ela ia legitimar o rei. Ela ia virar pro rei e ia falar, rei, você é o cara, brother. Você aí, ó, é o cara incrível porque Deus te mandou. Só que você só é rei porque Deus te mandou e porque você segue a Deus. E na época tinha o quê? O teocentrismo. Teo, que é Deus, centrismo, que é o centro. Ou seja, vamos traduzir? Deus é top. Deus é topster. É topíssimo. É a coisa mais importante. Todo mundo tem que seguir ao mesmo Deus. Tem que seguir a mesma religião. Deus falou que você é top. E nessa época, esse foi o contexto histórico da coisa. Por quê? Porque tudo em literatura, gente, é uma mistureba total. Para você entender bem literatura, você também tem que entender o que está acontecendo na época. Porque todos os poemas, todas as prosas, tudo que acontece nas letras, no mundo das letras, tem como base o homem, a mulher, a pessoa que estão lá fazendo e passando por coisas e colocando isso na sua literatura. Por isso que é sempre tão importante a gente começar nossas aulas com o contexto social. Então, trovadorismo, nós temos aí, relembrando, Idade Média, século XII ao século XV, e Portugal se formando, então não tem uma língua extremamente definida.
Os poemas são feitos em galego-português, que é um português arcaico. Então é um pouco complicado você entender o que está sendo falado, porque além de ser um português de Portugal, é bem arcaico, é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir, tá? E é em formato de cantiga, porque era uma tradição oral, não era todo mundo que sabia ler. Aliás, não era nem todo mundo que poderia ler. Então nós tínhamos uma literatura sendo feita pela alta nobreza. Você tinha uma literatura sendo feita por uma galera que estava acima ali naquela pirâmide social, né? E que ia estar para cima para sempre. Afinal de contas, era uma sociedade que não mudava, né? Naquela piramidezinha que eu mostrei. No final das contas, então, as cantigas, gente, elas eram divididas em dois tipos: as líricas e as satíricas. E quem que fazia isso, né? A alta nobreza, e eles se dividiam um pouquinho ali nas profissões, digamos assim, dentro dessa literatura. E normalmente era uma literatura cantada, né? De novo, acompanhada por instrumentos musicais da época e apresentada em festas de palácio, ou mesmo assim em reuniões, em coisas mais importantes ali da alta sociedade. Tinha o principal, que era quem? O trovador. O trovador canta e encanta. O trovador é o cara que faz tudo. Ele é da alta nobreza. Ele é um cara importante dentro da sociedade. Então, ele vai saber fazer tudo um pouquinho. Ele vai compor, ele vai cantar, ele vai fazer de tudo o que é possível. Senhora minha, desde que vos vi, luto pra ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração, mas não o posso mais. Um pouquinho abaixo dele tá o jogral. O jogral é um cara que ele também canta e ele também compõe, mas ele não tá na alta nobreza. Ele é um nobre, mas ele tá na pirâmide social, ele tá um pouquinho mais para baixo. Minha Senhor, branca e vermelha. Aí tem o menestrel, que é só o artista da parada, sabe? Que só... Ele ali só produz as coisas, entendeu? Ele só canta e não compõe absolutamente nada. E as mulheres, a primeira vez ali que elas estão presentes, elas só são backing vocals, que eram mulheres que ficavam atrás, normalmente dos trovadores, fazendo backing vocal e cantando junto com ele as poesias, as cantigas que ele cantava. No final das contas, então, voltando ao trovador, tinha o lirismo, né, que ele podia, que era a poesia lírica ou a poesia satírica. Vamos começar aqui, então, na poesia lírica. A poesia lírica, a gente tem a cantiga do amor e a cantiga do amigo. A cantiga do amor é uma cantiga com amor idealizado. O trovador, ele reclama da coita. O que é coita? Não é o que você está pensando. Coita é de coitado. Ele é um amor tão impossível, é uma mulher tão idealizada, que normalmente está numa classe, né, social maior do que a dele. A mulher se assemelha à Virgem Maria, tamanha é a perfeição dela, sabe? E assim, ele reclama muito dessa tal de coita, que é esse amor que não vai conseguir ser, sabe? Não vai acontecer. Então é um amor impossível, é um amor platônico, é uma coisa assim de louco. Tem muito, por exemplo, as palavras Mia Senhor, porque na época, no galego português, não tinha o feminino de senhor, né? Não tinha senhora. Então era Mia Senhor. Então, ai, como você é bonito, como você é bela, como você é maravilhosa, você é perfeita, você é Ave Maria, te amo, beijo. E era num formato, gente, que não tinha refrão, não tinha repetição, normalmente, tá? Quando a gente fala do trovadorismo, como é muito antigo, né? Imagina, século XII, muita coisa foi perdida. Até porque a gente não tinha nenhum celular para filmar, né, gente? Então, assim, muita coisa foi perdida, muito livro não tem mais, e a gente não sabe o ritmo da maioria das coisas, né, das que sobraram. Um dos maiores cancioneiros, né, um dos maiores trovadores é o Dom Diniz, que ele tem mais de 130 poesias e cantigas publicadas, encontradas pelo menos, então ele é um dos nomes mais famosos da época. O cara era topster, o cara era um trovador de prima categoria, devia ser o mais caro inclusive, porque né, o cara era famoso. Então nessa canção, nessa cantiga de amor, né, o trovador, ele tá ali idealizado, só que normalmente você tem ali uma cantiga que não tem um refrãozinho, não tem uma rimazinha. É uma musiquinha com amor platônico, um amor impossível. Caja moiro por vós e ai, minha Senhor, branca e vermelha,
queredes que vos retraia. Além disso, ainda dentro da poesia da cantiga lírica, a gente tem a cantiga do amigo. A cantiga do amigo tem um eu lírico feminino. O eu lírico é aquilo que você se apresenta, né? Quando você escreve uma história, quando você escreve uma poesia, quando você escreve alguma coisa, o eu lírico é aquele narrador que você coloca ali. E o eu lírico era feminino, eram homens que faziam, mas eles usavam uma voz feminina, eles fingiam que eram mulheres. E a cantiga do amigo já é um amor que já normalmente foi concebido ali a parada. Por quê? É uma cantiga saudosista, tem saudade do amado. Amigo, na verdade, era namorado. Então, assim, é uma coisa, tem até um ar de sensualidade, inclusive, a poesia trovadoresca de amigo, né? É uma coisa assim, ai, que saudade da minha ex, mentira, que saudade de você, como eu queria que você estivesse aqui comigo. Então, essa é a relação que você tem. E na cantiga de amigo, você tem, sim, o refrão. Você tem a rima. Ai, Deus, ai, Deus, ai, flores, você tem ali uma coisinha, amado, amigo, que vai se repetindo. Tem um ritmo na coisa toda. Então, quando vocês virem uma poesia que tem essa coisa do refrão, essa repetição, num português antigo, num português diferente, e que tem essa coisa saudosa e um eu lírico feminino, você já vai saber que é do trovadorismo e que é uma cantiga de amigo. Ai, flores do verde pinho, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, ué. Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, ué. Mas também tem a galera satírica, né? Tem a galera que tava lá só pra causar, pra ter ali, ó, vamos causar aqui nessa festa, vamos fazer uma rebelião, fora Temer, vamos fazer uma parada. Por quê, gente? No satírico, inclusive, teve muito poeta que bebeu muito da fonte do trovadorismo, viu, gente? Por mais antiga que fosse. A poesia satírica já é uma coisa assim, não tem nada de amor aí não. Vamos falar mal da galera, vamos falar aqui o que tá acontecendo, vamos denunciar. O que tá acontecendo? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que você fez ontem, cara. Eu tô ligada, eu te conheço. E essa poesia satírica, ela se divide em duas partes. Escárnio e maldizer. O escárnio é a falciane. O escárnio é assim, ó, tô falando aqui de um cara, conheço um cara ali que fez tal coisa, bem vi que ele fez isso. Ó, aquela dona ali, ó, tô ligada no que ela fez. Então, você não fala o nome da pessoa, mas você tira um escárnio dela. Eu sei que isso é uma palavra um tanto quanto antiga, mas vem daí, né? Desse escárnio, você tá tirando uma costa. Nossa, eu tô só hoje com palavras boas e novas, super modernas, super cool. De qualquer maneira, nós estamos ali fazendo uma sátira com alguém, é a poesia satírica, sem citar nome. Dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar. Só que a gente tem a poesia do maldizer. E o maldizer, gente, o bagulho é louco. O bagulho é assim, ó, eu vou falar nome, e eu vou citar, e eu vou contar o que tá rolando. Vou falar, filha de Dom Diniz fez isso que eu vi, eu sei, eu tava lá, ou não, mas eu posso falar aqui. Então, já era uma coisa ali, ó, tirava uma coça, acabava com todo mundo e entregava a galera, normalmente da alta nobreza. Então, normalmente, eram os nobres que faziam essa poesia, essa cantiga, tirando um sarro ali, entregando, falando, você tá zoando de mim, querido? Mas o que você fez ontem? Onde você tava? Tô ligado o que você tá fazendo aí, querido. As coisas ficaram mal pra mim, e vós, filha de Dom Paio, que eu possuo roupa luxuosa pra vós. Nem preciso dizer que era uma poesia, era uma cantiga extremamente popular, né? Porque o povo gosta, né? Gosta de uma fofoca, gosta de saber da vida alheia. E, aliás, entre a cantiga, por exemplo, né? A lírica ali do amigo e do amor, a do amigo era muito mais popular. Justamente porque não tratava, né? O outro, não era um amor inacessível, era uma coisa ali, tinha uma sensualidade que a galera gostava, né? E gostaria até hoje, vamos combinar? É assim que funciona a vida.
Isso foi todo o ensinamento, todas as cantigas que tiveram de poesia. A gente teve prosa também no trovadorismo, é claro, porque Portugal estava se formando, gente. Tava brigando ali com a Espanha, tava rolando uma treta feia. Então, Portugal precisava de uma literatura que fosse sua e que não tivesse tanta base da Espanha, que fosse numa língua, que fosse uma parada muito louca. Então, a gente tem prosa, mas uma quantidade menor e normalmente para quê? Para comprovar e para ser histórico, para ser documento histórico. Na parte de prosa, nós temos o quê? As novelas de cavalaria, que é a mais conhecida. Dessas novelas de cavalaria surgiram nomes como Rei Arthur, que vocês bem devem conhecer. Inclusive na época que teve de neném nascendo como Arthur, gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. É que nem hoje Bernardo, Enzo, sabe? Porque como você tinha uma igreja que era super presente e um rei que era super, devoto a Deus e era o teocentrismo e Deus era topíssimo, você tinha que ter um cara que era um super-herói praticamente e que tinha valores cristãos. Eles eram, assim, totalmente, devotos a Deus. E comprovavam isso por atos heróicos, normalmente, uma dose de bondade extrema. Tristão e Isolda, por exemplo, é outra novela de cavalaria da época. A gente tem vários nomes que surgiram dali e que a gente tem até hoje. Legal isso, O quanto que, por mais que seja antiga essa literatura, a gente ainda tem presente no nosso dia a dia, claro, recontado de outro jeito, com umas coisas a mais e tudo mais, mas de qualquer maneira surgiu daí essa ideia. Além das novelas de cavalaria, a gente também tinha a hagiografia, com H. A hagiografia eram relatos religiosos, tudo bem? Por quê? Porque precisava também contar de santo, precisava falar dos feitos da igreja, precisava contar tudo isso. Então nós temos esse relato em prosa do trovador, que não era exatamente, era escrito, tá, gente? Por isso prosa, não era exatamente a cantiga, em tamanho menor e tudo mais, mas precisava dessa dose histórica. Os príncipes têm o poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, também mais valioso é o clero do que a monarquia. Nenhum rei pode reinar com acerto, a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Novelas de cavalaria e da hagiografia, a gente também tem as crônicas. Tinha algumas crônicas, inclusive em latim, porque estava ainda trazendo ali e conta a história de Portugal, basicamente, que está ali se formando. E por último, mas não menos importante, nós temos as histórias de linhagem, que é basicamente a linhagem ali das famílias importantes da época, e assim vai. E assim nós acabamos a aula de trovadorismo, mas também é bom lembrar que a primeira cantiga que se tem notícia nesta face da terra do trovadorismo é a Cantiga da Ribeirinha, que foi publicada em 1189 ou, ao contrário, em 1819. A gente ainda também não sabe muito bem, gente. Data é uma coisa muito complexa na Idade Média. É muito difícil a gente saber exatamente, mas de qualquer maneira é a primeira cantiga que se tem notícia aí na face da terra. Certo? E não esqueça também de resolver o exercício. A gente fez um exercício especial aí pra vocês. Na verdade, a gente tem um monte de atividade pra gente fazer junto, tá? Pra gente conseguir aí passar nessa prova, fazer o negócio aqui, e não decorar não. A gente não vai decorar, a gente vai aprender, certo? Juntos? Eu, você e eu. Tudo bem? E também tem outras aulas sobre várias coisas que envolvem literatura, tá? Não só as escolas literárias, que tem todas, mas também outras coisas que costumam cair aí no Enem, em todos os vestibulares do Brasil. Essa é a aula de trovadorismo, não se esqueça de assistir as outras aulas e também de se inscrever no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!